Bom dia, graça e paz, oração do dia. O que te move mesmo diante da perseguição? É o que a gente vai conversar hoje. Serão 2 capítulos de Atos. Paulo, no capítulo 25, ele está na prisão em Cesareia. Cesareia era onde ficava o procurador ou o governador da Judéia. Eles não gostavam, os romanos não gostavam de ficar em Jerusalém. E Cesareia, Herodes, o grande, não é? Aquele que tentou matar Nosso Senhor, quando criança, ele construiu a cidade de Cesareia. E ali ficavam os governadores romanos que comandavam a Judéia. E Félix foi quem manteve o apóstolo Paulo por 2 anos preso. Ele foi substituído por Festo. Quando este Festo, político romano, chegou, ele logo já foi pressionado pelos judeus. Está aqui em Atos 25, do versículo 1 até o versículo 12. Ele foi pressionado pelos judeus para que julgasse a questão de Paulo, mas que Paulo fosse levado a Jerusalém. Aí Festo disse assim, não. Eu vou voltar para Cesareia. Ele foi em Jerusalém, eu vou voltar para Cesareia, mande alguém para lá para o processo acusatório continuar contra Paulo. E ali eles foram, acusaram Paulo, Paulo se defendeu, porém Festo, o substituto de Félix, um romano, governador, procurador ali da Judéia, queria fazer as politicagem com os judeus e questionou Paulo, olha, o que você acha de você ser julgado em Jerusalém? Aí Paulo, o que ele faz? Ele apela para o tribunal de César, ou seja, ele apela como cidadão romano para ser julgado em Roma. Paulo, mais uma vez, usou do seu conhecimento das leis, o conhecimento do direito romano, ou Deus usou disso para livrá-lo, mais uma vez, da arapuca que estava armado contra ele em Jerusalém. E aí Festo, como Paulo também é cidadão romano, era cidadão romano, então decidiu, então ele vai ser julgado em Roma. Mas nesse interim, enquanto Paulo estava ali em Cesareia, sendo preparado para ser enviado para Roma, chega o rei Agripa. Quem é o rei Agripa, pastor? Ele é a 4ª geração da linhagem de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Nosso Senhor quando criança. Ele era a 4ª geração. E ele e Berenice. Berenice era irmã dele. Havia um boato que que Agripa II e Berenice, que eram irmãos, eles tinham um caso, então praticavam incesto. E Agripa, ele de algum modo, ele era da linhagem de Herodes e ele nasceu ali, naquela região. Ele era um israelita, pagão, mas era, não era judeu, era um israelita pagão, mas era. Então Agripa chega para cumprimentar a Festo, certamente essas questões políticas, porque Agripa ele era governador de uma outra região ali na Palestina, e veio. E nisto Festo, ele apresenta o caso de Paulo a Agripa II, junto com Berenice. E Agripa decide ouvi-lo. E nisto, o Festo, ele expõe o caso a Agripa do versículo 13 até o versículo 22 de Atos 25. E do versículo 23 até o versículo 27, Festo de novo fala a Agripa a respeito de Paulo. É no capítulo 26 que Agripa, então, ouve Paulo. E do versículo 1 até o versículo 23 do Atos 26, Paulo, mais uma vez, ele vai se defender. E na hora que ele está se defendendo, o que Paulo faz? Paulo conta o seu testemunho. Que homem notável. Ele estava transbordando de Jesus. A vida dele era para Jesus. Mesmo diante da defesa dele, ele contou o testemunho de conversão dele. E aí, quando chega ali o finalzinho do capítulo 26, do versículo 24 em diante, ouça aí. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo, o governador da Judéia, o procurador da Judéia,
Ele interrompe Paulo e grita: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Você vê que eles tratavam Paulo com desdenho, né? O procurador romano ou governador romano da Judéia, ao ouvir Paulo testemunhando, falando das coisas da sua conversão, da sua defesa e do plano de Deus, o romano desdenha de Deus e diz: você está louco? Você está louco? De tanto estudar você ficou louco? E Paulo deixa claro que não. E Agripa depois, no versículo 26, vai dizer, Agripa, ele se dirige a Paulo e diz: Paulo, quase que eu converti, quase que você me convence a me tornar cristão. Mais uma vez, parece que Agripa não estava sendo sincero aqui. Ele estava desdenhando do apóstolo Paulo. Paulo dá uma resposta linda para ele. E esse é o tema da nossa oração do dia. Eu peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas que todos os que hoje me ouvem venham a ser como eu, mas sem essas algemas. Paulo está dizendo, respondendo ao rei Agripa: olha, bem que eu queria que todo mundo que me ouvisse fosse como eu, ou seja, um convertido a Jesus. Sem as algemas, mas um convertido a Jesus. No final do versículo 30 até o versículo 32, Agripa conclui que Paulo não tinha culpa nenhuma, mas ele já tinha apelado ao tribunal de Roma, a César. O que eu aprendo aqui? Paulo, mesmo diante do procurador da Judéia, mesmo diante do rei Agripa, que era um tipo de governador de outra região da Palestina, mesmo diante de políticos juízes, ele não perde oportunidade de falar de Jesus. Mesmo diante das perseguições, o que movia ele é o amor a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua vida só vai ter motivo porque você ama Jesus. Você ama Jesus? É isso que vai fazer diferença na sua vida, sabe? É isso que vai mudar tudo na sua vida. Você ama Jesus? Responda essa pergunta que eu lhe faço hoje. Este homem amava tanto Jesus que em toda oportunidade ele falava de Jesus. Mesmo diante das perseguições, ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Jesus. Tudo ele fazia pensando em Jesus. Repito, você ama Jesus? Você está disposto, no amor que você tem a Ele, de enfrentar as perseguições? Você ama Jesus? Você está disposto a entregar sua própria vida por amor a Jesus? Você ama Jesus? O significado e o rumo da sua vida é movido por amor a Jesus Cristo? Se a resposta for sim, que bom. Você faz parte do time do apóstolo Paulo. Se a resposta for não, que pena. Me atrevo a dizer que você vive essa vida desbaratinado. Vamos orar. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Nos comentários, deixe aí o seu comentário com pedido de oração. Compartilhe com quem você ama, nos stories, grupos, rede social. Se for a primeira vez, se inscreva. Vamos orar. Senhor, lê capítulo 25 e 26. Foi um panorâmico, melhor dizendo, foi maravilhoso. Paulo, mesmo diante de políticos juízes, pagãos, porque Festo era um pagão, Agripa, mesmo sendo um israelita, era um pagão, vivia de modo a te desagradar. Mas Paulo estava movido pelo amor. Paulo estava movido pelo amor e não havia perseguição contra aquele homem que pudesse detê-lo, Senhor. Nada e ninguém, por causa do poder do Senhor, podia detê-lo. O amor pelo Senhor ardia no coração daquele santo homem. Ó Deus, como o apóstolo Paulo disse, faça de nós igual a ele. Faça de nós, porque Paulo, ele imitava o Senhor. Sim, ó Deus, faça de nós um servo que te ama e não é detido por causa das perseguições. Assim eu oro em favor dessa sua ovelha. Peço também, ó Deus, que a vida dela seja renovada. Em um nome de Jesus Cristo, que ela tenha experiências maravilhosas com o Senhor. Em um nome de Jesus, amém e amém. Amém? Meio-dia, nossa oração da tarde com o programa Renove, tá bom? Deixa aí no despertador do seu celular. Graça e paz.